bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antônio Ling e hoje vamos conversar com Ciro Biderman sobre políticas urbanas baseadas em evidências. Paulistano, Ciro é professor do mestrado e doutorado em Administração Pública e Governo da FGV e coordenador do CEPESP, o Centro de Estudos de Política e Economia do Setor Público da FGV. Ele é pós-doutor em Economia Urbana pelo Departamento de Estudos Urbanos e Planejamento do MIT e doutor em Economia pela FGV. Seu interesse de estudo inclui economia regional e urbana, focado em políticas públicas do nível subnacional, com ênfase em transportes e uso do solo. Ele foi diretor de inovação da São Paulo Negócios e chefe de gabinete da SP Trans, ambos da Prefeitura de São Paulo. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que terão a oportunidade de fazer perguntas ao final da nossa conversa. Para apoiar o Caos Planejado, acesse caosplanejado.com/apoie. Esse episódio é oferecido pela Clurb, que oferece soluções de software simples e acessíveis para cidades de todos os tamanhos, seguindo o lema de não deixar ninguém e nenhum lugar para trás. Trazendo experiência em mais de 30 países, a Clurb utiliza processos de codesenho para aproveitar recursos que comunidades já possuem para trabalhar em áreas críticas como gestão de risco de desastres, habitação e transporte. Visite clurb.net para mais informações. Ciro, primeiro, muito obrigado, pela tua presença. É um grande prazer, uma honra poder conversar contigo. Admiro muito teu trabalho, já acompanho alguns papers e algumas atuações já faz algum tempo. E eu queria iniciar a nossa conversa com um dos temas que a gente cobre bastante aqui no Caos Planejado, que é a acessibilidade à moradia. Tá? Tem sido um tema recorrente e a gente discute em muitas ocasiões estudos econômicos que analisam o impacto das regulações, desde zoneamentos, códigos de edificações, leis de parcelamento no preço da moradia. E você fez um estudo mostrando que no Brasil o impacto pode ser um pouco diferente, levando não apenas ao aumento de preço, mas no aumento da informalidade. Você poderia explicar esse efeito, alguns resultados desse estudo? Claro. O que acontece? Nos países desenvolvidos já tem bastante evidência mostrando que regulação urbana, eu já vou qualificar isso, a regulação urbana excessiva, porque pode dar a impressão que não vamos regular nada, não é isso, ela acaba gerando impacto nos preços. Isso está bem estabelecido pela literatura. O que eu fiz nesse artigo que você está citando, eu falei, olha, num país em que, como o Brasil e como a maioria dos países da América Latina, que existe esse fenômeno tão forte da informalidade habitacional, as pessoas podem fazer o seguinte, olha, se é muito caro eu ir para o mercado formal, o mercado informal se torna mais atrativo. É uma ideia em que você tem pelo menos um grupo de pessoas que estaria disposta a ir e teria condições de ir para a formalidade se ela não fosse tão cara, e que ficam aí no meio do caminho entre formalidade e informalidade. Vai depender de uma série de outros fatores para ela tomar essa decisão. Um deles é o preço da terra, enfim. Então isso, o que a gente chama de freedom to build, um termo cunhado ali pelo Turner, um urbanista americano, isso tem valor e as pessoas acabam falando, bom, na informalidade eu tenho desvantagens, mas tenho essa vantagem que não é irrelevante, de que eu posso construir do jeito que eu quiser, como eu quiser. Então elas acabam, essa regulação acaba empurrando as pessoas para a informalidade. Essa era a ideia básica. O resultado eu apresento evidências de que isso ocorre de fato. As pessoas acabam indo para a informalidade, as famílias. Como que é feito isso? Cidades mais reguladas aumentam a informalidade a partir do momento que a regulação se intensificou. Elas aumentam esse movimento para a informalidade, Então, eu estou olhando dinamicamente a variação da proporção de famílias morando sem o título da propriedade aumenta conforme você torna a regulação mais stringente. Essa é a evidência, sendo talvez um pouco técnico demais. Mas saindo da tecnicalidade, quer dizer, você está falando, olha, ficou muito difícil construir, eu tenho que tem regras demais e torna isso mais caro, porque você tem que seguir uma série de regras, algumas com sentido, mas nem sempre. Então, eu desisto de fazer as coisas na formalidade e simplesmente
acabo optando por uma habitação dentro do informal. Não, entendi. E Ciro, no teu estudo, né, ou mesmo na literatura, né, qual a sua opinião de qual dessas regulações, digamos assim, influencia mais, né, nesses efeitos? Se eu não me engano, o seu estudo falou que, bom, o código de obras, né, os building codes, não tem um impacto tão grande, mas normas de parcelamento solo, talvez um pouco maior, né? Então, o que pega mais, digamos assim, né? E do outro lado disso seria, bom, se precisamos ter uma legislação mais simples, mais inteligente, mais acessível, né? O que sobraria, né? Qual seria a prioridade para focar nessa regulação? Ótimo. Ali, o que a gente encontrou? Limites ao perímetro urbano e código de obras não são regulações com efeito muito relevante, né? O perímetro urbano, meu palpite, é porque os perímetros urbanos no Brasil, eles são bastante amplos, porque você só pode cobrar IPTU dentro do perímetro urbano. Então, as cidades não têm muito incentivo a ficar reduzindo o perímetro urbano. Então, essa pode ser uma possível mecanismo pelo qual o perímetro urbano acaba não influenciando. O código de obras, eu confesso que fiquei bastante surpreso. Achei que o código de obras, tipicamente fora do Brasil, o código de obras acaba sendo um elemento de custo relevante. Você tem que atender, né, o que a gente chama, acaba virando o que a gente chama na literatura da economia da corrupção de red tape, né? Quer dizer, são tantas regras que você precisa percorrer que você acaba na mão do fiscal e tendo que subornar o fiscal, né? Ainda não, mas enfim, acaba subornando o fiscal, o que reflete no custo, né? Então, código de obras, ainda que eu tenha um monte de anedotas nesse sentido que eu falei para algumas cidades, na prática, estatisticamente, isso não foi dos mais significantes. Os pesados são parcelamento do solo e zoneamento, que são dois lados da mesma coisa, essencialmente, né? Então, parcelamento do solo começando, quer dizer, quando você define um lote mínimo de 125 metros quadrados, para pegar um exemplo nem tão radical, claramente o que você fez é inviabilizar para a classe baixa de montar uma casa, né? Quer dizer, você pode montar um sobradinho, a gente sabe, aí em 40, 50 metros quadrados, pode ter defeitos, enfim, não vou entrar aí na questão da arquitetura diretamente, mas esse é claramente, quando você vê nos Estados Unidos em particular, que tem mais estudo nesse sentido, mas para mim aqui também, isso é claramente uma regulação segregatória, né? Então, a gente acaba achando que a regulação é sempre uma coisa boa, meritória, que há uma série de bons interesses por trás dela, mas essa é das formas mais usuais de você segregar as pessoas via zoneamento e parcelamento, que nem em todos os países esses dois estão separados. No Brasil está separado. Então, zoneamento é a mesma coisa, né? Quer dizer, você vai falar, olha, só pode ser casas unifamiliares, de no máximo 2 andares. O que você está fazendo? Você está artificialmente diminuindo a oferta de terra, né? Porque terra, se você pode subir em altura, né? Você tem direito de construir, você tá aumentando o potencial de construção para um dado terreno. Quando você começa a limitar isso, ou quando você começa a exigir um lote mínimo muito alto, o que você está fazendo você está impedindo que a entrada de pessoas mais pobres. Então, e aí a solução em geral para elas é ir para a informalidade. Quando você compara, inclusive, que eu falei, né, que tem pessoas que estão nesse limite, quando você compara quem foi para a informalidade com quem não foi para a informalidade na mesma faixa de renda, né, tem uma determinada faixa de renda que você tem mais ou menos meio a meio, metade das famílias vão para a informalidade e outra metade não. Quem ficou na formalidade acabou indo para mais longe do que quem ficou na informalidade, né? Então, quer dizer, se você não tem condições de morar longe, você está numa certa faixa de renda e o parcelamento do solo ou o zoneamento é desse tipo segregatório, a tua opção acaba sendo ir para a informalidade. Então, essa seria a minha interpretação de por que esses dois elementos têm tanto peso e é razoavelmente consistente com outras evidências pelo mundo de que esses são os grandes elementos causadores de segregação ou, no final, de informalidade, que é um reflexo, em certa medida, da segregação. Não, excelente, Ciro, obrigado.
foi um tema que a gente discutiu num outro episódio aqui do podcast com a Diana Mota, e eu fiz essa pergunta para ela, acho que dá para repetir para você, que é o seguinte, né? Bom, uma das críticas em relação ou melhor, uma das formas de defender, né, o zoneamento em muitas regiões da cidade tem sido argumentar que uma flexibilização do zoneamento não seria adequado pela ausência de infraestrutura suficiente para adensar uma determinada região. Como que você responde, né, a esse argumento nesses casos? Porque é bastante recorrente o uso desse argumento. Então, é verdadeiro. Obviamente, você tem que ter os suportes urbanos para adensar uma região, né? Agora, você vê, Anthony, a gente primeiro, a gente faz adensamentos pegando São Paulo, mas no Rio também, a gente tem exemplos assim. Em todas as capitais você vai achar exemplos assim, né? Em que você permite uma densificação. São Paulo é dos poucos que cobra por isso, já é melhor do que nos outros casos, né? Mas você não tem os suportes igual, mas está permitindo uma densificação de altíssima classe, né? Ou de alta classe, não altíssima necessariamente. Isso não é nem classe média, esses projetos empreendidos pelo setor público, né? Com apoio dos empreendedores imobiliários. Não tem o suporte inicialmente igual, né? Inclusive, acaba gerando uma série de problemas essa falta de suporte. Posso dar um exemplo bem óbvio, a Vila Olímpia, em São Paulo, que até hoje não tem o suporte viário que ela necessitaria para a densidade que ela recebeu. Então, quer dizer, eu acho curioso o primeiro comentário, né? Com todo respeito pela Diana, que eu acho uma excelente pesquisadora, mas não sei, eu não assisti, infelizmente não ouvi o podcast dela, deve ter pontos relevantes, e concordando com o argumento geral, eu acho curioso que esse argumento vai num sentido para uma habitação mais social e em outro para uma habitação de classe média alta para cima, né? Então, seria a primeira ponderação que eu gostaria de trazer aqui para o debate. A segunda coisa é o seguinte, claro que precisa de suporte urbano, mas qualquer habitação social precisa de suporte urbano, né? O suporte urbano é invariavelmente financiado com os recursos públicos em geral, né? Você não paga diretamente, olha, vai vir no teu IPTU, vai vir, olha, quanto custou construir o viário, o transporte público, o sistema de esgotamento, etc. Não vai vir assim, né? Isso é dividido entre todos. Então, se habitação social, você vai ter que investir nesses suportes urbanos que você investe em todas as outras áreas da cidade, tá certo? E agora, isso aqui parece que ele nunca existe, esse valor nunca existe, né? Você pega projetos do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, o suporte urbano é fraquíssimo, jogaram as pessoas lá longe, né? Com uma densidade alta para o local onde eles estão, é uma densidade acima da média, né? Do seu entorno, do que foi feito diretamente pelas pessoas, pelo mercado, e também não deram suporte urbano. Você sempre tem que dar o suporte urbano, né? Então, dar o suporte urbano em algumas áreas e permitir uma densificação e regular em outro sentido, regular no sentido de que, olha, você vai ter que me apresentar imóveis pequenos aqui, porque a gente sabe que isso vai ser viável de ser acessível. E você cria um sistema de subsídio para as pessoas comprarem ou alugarem mediante um cadastro, né? Um modelo diferente do Minha Casa Minha Vida, que exploraria as densidades, ninguém considera, né? Então, eu acho que dá para fazer política pública mais inteligente do que os programas de subsídio de massa, aproveitando essa questão da densidade, né? Claro, não vai ser da luz. Se você simplesmente tirar a densidade e entregar isso de graça para o mercado, ele não vai fornecer habitação social. Vai oferecer pode ser que ofereça um pouco, mas mais difícil, ainda mais se for bem localizado, né? Agora, quer dizer, por que na cabeça das pessoas densidade é sempre destinada a você a acomodar classe média alta para cima, né? E aí os suportes urbanos, a necessidade de suportes urbanos desaparece, né? Então, quer dizer, eu não estou dizendo que isso desaparece, a necessidade de suportes urbanos existe,
mas basta você entregá-los. Se você não entregar para a pessoa, melhorando, né? Se você não fizer uma série de outras regulações, não tomar uma série de outras decisões de política pública, política habitacional nesse caso, não será entregue, mas que é uma ferramenta, isso eu não tenho dúvida de que é. Não, muito, muito legal, Ciro. Até complementando a sua fala, né, me parece bem mais interessante permitir esse adensamento, eventualmente capturando essa outorga, né, ao invés de deixar que esse adensamento ocorra, porque ele vai ocorrer, né, como mostra mesmo o teu estudo, informalmente. Né? As nossas favelas têm densidades muito maiores, normalmente, do que as zonas formais, né? Tudo a revelia de qualquer regulação. Né? Totalmente. Excelente comentário, Antônio. Bom, você falou no Minha Casa e Minha Vida, né? E era um outro assunto que eu queria te perguntar, dado que você contribuiu em outro paper, né, focando em tentar analisar o impacto do programa no espraiamento urbano, né? Ou seja, na ampliação da mancha urbana, né, no território. Você poderia comentar quais foram as conclusões desse artigo que vocês encontraram? Claro. Minha Casa Minha Vida, né, ou qualquer programa de habitação social, tem diversos ângulos que você pode analisar. Né? Aqui, um deles é o efeito sobre as pessoas, né, sobre os beneficiários, nesse caso, mas sobre as famílias, está preocupado com isso. Um outro aspecto é o quanto isso consegue te melhorar o chamado déficit habitacional. Né? E uma terceira questão é o impacto dele sobre a cidade. Né? O que ele faz, o que ele acaba influenciando na própria cidade, em termos de, enfim, piorar as condições de vida da cidade como um todo, incluindo os seus moradores. A gente está concentrando nesse terceiro impacto, nesse estudo em particular que você citou, e a preocupação ali era com a forma urbana. Quer dizer, Minha Casa Minha Vida afeta a forma urbana? Né? É possível que ele afete a forma urbana? E a nossa conclusão é que sim. Né? As cidades, claro, de uma maneira simplificada, se você for entrar nos detalhes, e alguns urbanistas brilhantes, entre muitos mais detalhes do que a simplificação de um economista urbano, mas ela tem essencialmente 3 formas de crescer em termos espaciais. Né? Você pode preencher os espaços vazios que existem dentro da cidade, porque todas as cidades vão gerando espaços vazios. Né? Você pode estender a cidade, né? Ou seja, você vai nas bordas das cidades, né? No entorno das cidades da mancha urbana, e vai avançando lentamente sobre essa borda. E, finalmente, você pode saltar a mancha urbana e ir se localizar a uma certa distância e não ao lado da mancha urbana, que a gente chama de salto de rã, numa tradução literal, leapfrog em inglês. Né? Então, você tem, falando em português, você tem essa opção de preenchimento, extensão e salto de rã. Né? O que a gente nota no Minha Casa Minha Vida, a gente tem alguma evidência, mas não robusta, isso não sobrevive a alguns testes, de que ele reduz um pouco o preenchimento, mas o resultado mais robusto é que ele aumenta o salto, né? Então ele acaba, as cidades que receberam muitas unidades do Minha Casa Minha Vida saltaram tiveram um ritmo de salto da mancha urbana bem maior do que as que receberam poucas unidades ou nenhum, né? Então, esse é o resultado mais forte. Ele está mostrando, né, que a gente, né, certamente, a questão do espraiamento, ela pode estar relacionada aí ao que a gente chama de falha de mercado, quer dizer, o mercado operando por conta própria vai gerar mais espraiamento do que se você conseguir regulá-lo, né, porque ele vai desvalorizar alguns bens que são úteis para a sociedade, né, vários se beneficiam da existência desses bens, né? Isso é típico de ar puro, por exemplo, mas não leva em conta eles só levam em conta o seu próprio modelo individualista, né? O modelo do individualismo metodológico. A cada pessoa só leva em conta o que é bom para ele mesmo, não leva em conta a sociedade. Pode ter alguns elementos assim, o mais óbvio e o mais fácil de se explicar, e que a gente nota, é que se a pessoa vai morar bem longe, digamos, ela vai aumentar o congestionamento, mas ela não liga para o fato de que, se ela aumentou o tempo dela, em alguns segundos, ela não leva em conta que, se eu multiplicar por todos os motoristas, vão perder esses alguns segundos. Esse efeito socialmente não é desprezível. Agora, aqui o que a gente está notando é o espraiamento decorrente de uma falha de governo. Né? O governo é incapaz de produzir, de conseguir terrenos
para esses conjuntos habitacionais que estejam dentro da mancha urbana para preenchimento, mas nem mesmo grudados na mancha urbana. Eles saltam a mancha urbana e vão se localizar para além de onde Judas perdeu a bota, fazendo uma piadinha aqui. Então, esse é o resultado, e ele é bem complexo, né? Porque você tem, a parte, os diversos problemas que a gente nota num programa como esse, que eu já acabei criticando indiretamente quando a gente falou na estratégia de usar a densidade para gerar habitação social, ele ainda gera um problema para a própria cidade, né? Ele não só para os beneficiários, né? Não só aí acaba não resolvendo, a gente sabe disso, o problema do déficit habitacional, como no final ele acaba gerando pelo menos um problema grave para toda a sociedade, que é tornar as cidades artificialmente mais espraiadas. Não, excelente comentário, Ciro. Acho que o programa tem recebido aí um número de críticas, né? E eu acho que nessa mesma direção, muitos têm procurado estratégias para não apenas construir unidades novas, mas como melhorar o aproveitamento das unidades existentes, né? Então, vamos falar um pouquinho de imóveis ociosos, né? Então, você também coautorou um outro artigo, né, intitulado "O PEU, que é a melhor solução para o problema das propriedades ociosas", visando identificar a efetividade dos instrumentos existentes para endereçar esse problema da ociosidade, né? Você poderia falar um pouco sobre esse outro estudo? Posso. Esse estudo, eu sou coautor, mas tem outros autores mais relevantes nesse estudo, mas eu posso falar sobre ele. O que a gente nota avaliando o PEU, que eu estava na prefeitura quando criaram esse instrumento, né? Mas o que aconteceu, né? A gente mesmo explicar, inclusive, o que é o termo, né, para os ouvintes entenderem bem. Tá ótimo. Então, vamos lá, os ouvintes. O que é a ideia do PEU? A ideia do PEU era o seguinte: todo mundo nota, isso é sempre falado, que você tem falta de habitação por um lado, né, falta de habitação social, sobretudo, né, falta acesso à habitação de boa qualidade, por um lado, e por outro lado a gente nota um monte de imóveis ociosos, vazios, né, sem dar utilidade. Então a ideia era aproveitar um instrumento de um IPTU progressivo no tempo, né, não progressivo em função da renda, que ele já mas uma possibilidade de tornar o IPTU progressivo no tempo se você não desse uso para o seu imóvel. Então a ideia era fazer com que esses imóveis retornassem para o mercado. O programa foi, eu diria, fracassado, mas não se sabe se porque a gestão seguinte não deu andamento, existem algumas acusações nesse sentido, a gente não sabe se as pessoas nem ligam para pagar o IPTU mesmo, esse imóvel está vazio, depois eles vão negociar com a prefeitura em algum momento, mas o fato é que o que a gente notou é que os imóveis ociosos, que parece que aí é um manancial, uma oportunidade única, na verdade não são bem assim. A grande maioria está ligado aí a um problema de herança, né? Então eles estão no espólio, os filhos estão brigando e não se pode fazer nada enquanto isso. Está ligado a algum problema justamente com a prefeitura, falta de pagamento de IPTU, então ele já não tem como ocupar. Enfim, tem uma série de problemas ligados a esses imóveis que fazem com que eles não venham para o mercado, né? Não é assim uma ideia de que, olha, como esse meu não me custa grande coisa, tá meio ruim para alugar, eu vou segurar esse imóvel, quando ficar bom para alugar eu coloco ele de novo no mercado. Tinha essa possibilidade na concepção do instrumento, que não deixa de ser uma tentativa com todos os seus méritos, mas na prática ele mostrou que esses imóveis não estão, na maioria dos casos, esses imóveis não estão ociosos à toa, né? Já de cara, conforme foi se observando questões sobre cada um dos imóveis, o volume foi diminuindo drasticamente para a ordem de milhares. Acho que não chega nem a dezenas de milhares, né? Então, te achando que isso seria para São Paulo, milhares de imóveis é algo, né, é um arranhãozinho no seu déficit habitacional. Então, acho que tinha muita
um certo mito de que isso seria, né, a bala de prata, e não é. Acho que esse talvez seja um dos achados importantes desse estudo. Aqui o que a gente tenta fazer é, olha, será que a gente não deveria mudar a abordagem, né? Então, quer dizer, a nossa abordagem em geral, ela é do tipo, olha, se você não fizer, eu te puno, né? Ela é uma visão punitiva, né? A política pública é, olha, essa pessoa você parte de uma hipótese de que as pessoas estão usando esse imóvel mal, socialmente, por um eventual benefício privado ou porque não estão se preocupando, enfim, por alguns problemas, então vamos puni-los por fazer isso com a sociedade. Tem sentido, não estou dizendo que não tem sentido, mas o que a gente discute é uma outra abordagem, que ao invés de puni-los, né, por que a gente não tenta dar um prêmio se ele mudar de comportamento, né? A gente está muito em cima dessa literatura que deu um Nobel para o Thaler há pouco tempo atrás, denominado de nudge, né? Um empurrãozinho. Mas será que se eu não der um empurrãozinho para esse proprietário, ele não coloca o imóvel no mercado, né? Então, será que eu não consigo fazer, não sei, ele tem problema com os herdeiros? Será que eu não consigo fazer um aluguel social? Será que eu não consigo resolver o imbróglio que ele está comigo mesmo, prefeitura, parcelar essa dívida, em troca ele coloca isso para habitação social ou de baixa renda, algum formato que dê mais acessibilidade à habitação, né? Esse é o caminho que a gente começou a apontar de uma política pública distinta da política pública dominante que a gente tem de punir, né? Punir e controlar. Então, para esse caso, nos parece que esse instrumento acabou sendo inócuo, em parte pelo seu desenho aí, que partia de uma hipótese um pouco equivocada de que as pessoas por decisão própria não colocando esses imóveis no mercado. Acho que essa é a grande lição desse artigo. Eu achei muito legal a abordagem, justamente por causa disso, né? A gente tem um objetivo claro, que é usar os imóveis, né? E não necessariamente punir o proprietário. Eu acho que, às vezes, a política urbana, inclusive, se confunde em relação a qual objetivo que se busca, né? E aí eu achei o seu comentário perfeito, né? De repente, não é o chicote, mas é a cenoura, né? Total. Para dar uso efetivo num imóvel, né? Então, achei muito legal. Obrigado. Então, mudando um pouco a chave para a área de mobilidade, eu acho que um dos projetos aí que eu tenho acompanhado né, em artigos que você tem participado é o chamado modelo disruptivo para São José dos Campos, né? Uhum. Aparenta ser aí um projeto amplo, né, de reestruturação da rede de transporte da cidade, com uma série de instrumentos e formatos inovadores. E, enfim, se você puder falar rapidamente a respeito, seria ótimo. Com o maior prazer. Esse é um projeto aí em parceria com a cidade de São José, né? Tem o prefeito, um prefeito bastante arrojado, porque topar fazer as mudanças que a gente está fazendo necessita de arrojo. Eu tenho um ponto que foi também, eu aprendi isso na minha experiência na prefeitura, né? Os modelos de concessão do transporte público estão fracassados, né? Isso eu estava muito descontente, inclusive, com o que foi proposto pela gestão que eu participei, né? Eu acho que fizemos mais do mesmo, né? Não que em 2004, quando foi assinado o contrato, que ainda estava vigente quando eu fui para a gestão, era um contrato bastante inovador para a época, né? Várias coisas que a gente está fazendo hoje não seriam inimagináveis naquele momento, mas hoje em dia esse modelo está completamente superado, completamente insustentável, né? Eu vinha falando isso já há algum tempo, mas ao longo do tempo, além de eu desenvolver aí uma proposta concreta do que fazer, né? Aconteceram algumas coisas que foram reforçando a insustentabilidade desse modelo. Uma delas é o fenômeno do transporte por aplicativo, né? Então, isso começou a inviabilizar as concessões no modelo tradicional delas, e o que começou a trazer, né,
as concessionárias, que são muito fortes, né, tem muito poder junto ao setor público, porque, enfim, esse é um setor muito sensível, né? Veja o que a gente teve aqui em junho de 2013, ou que o Santiago viveu há 2, 3 anos atrás. Esse é um setor que a população sente muito, então o impacto político dele é muito elevado. Mas elas começaram a perceber que não dá. Bom, aí veio a pandemia e mostrou que o modelo estava completamente de cabeça para baixo. Não dava para seguir com esse modelo. Então é a minha esperança de começar a mudar. E de fato começou a mudar um pouco. Em alguns lugares ainda muito lentamente. Então o que a gente tem em São José depois desse preâmbulo aqui? Acho que talvez uma das questões mais relevantes é separar o serviço de transporte público, né, a operação mesmo dos ônibus da tecnologia, né? Isso é chave para todo o resto que deveria vir acompanhando isso. Por quê? Acho que o principal ponto aí é que os operadores de ônibus, eles não são empresas de tecnologia. Uma ou outra empresa, sim, está migrando para ser uma empresa de tecnologia, né? Não sei se vão ser bem-sucedidas, pode ser que sim, mas a maioria delas não. Eles operam muito bem, né? Bom, tem os piores, mas os maiores são operadores. Se você pegar esse serviço, não é um serviço fácil, né? É uma mão de obra pouco qualificada, né? Você tem que qualificar, você tem que sair aí um volume de veículos, né? Quanto menor a cidade, menor o volume, mas tem que sair muitos veículos ao mesmo tempo de uma mesma garagem, no mesmo momento. Quer dizer, você tem uma demanda gigantesca no horário de pico, daí no entrepico reduz um pouco, você tem um período grande em que eles estão ociosos. Quer dizer, essa é uma operação complexa, né? E eles tocam essa operação. Tecnologia também é complexo, mas é algo completamente distinto, né? Se você pensar, claro, você precisa de conhecimento de transporte para fazer tecnologia aplicada a transporte. Mas a questão é tecnologia. Você vai precisar de desenvolvedores, você vai precisar de ter aplicativos com boa usabilidade, você vai ter que ter uma rede que responde rápido, né? Escalonável, saber usar Big Data, inteligência artificial e assim por diante, que são qualificações completamente distintas das que eu acabei de citar, que você necessita para a operação do transporte, né? Então, essa separação é chave para você realmente inovar. Você pensar, olha, os aplicativos, os de e-hailing, né, tipo Uber 99, mas mesmo se você pensar o Waze, né, os de roteamento, Waze, TomTom, Google Maps, etc., eles mudaram muito a maneira como a gente se desloca. Perdão, muito mais o e-hailing do que os de roteamento, porque já tinha o GPS antes, mas não generalizado como hoje, e não com a capacidade de hoje, mas o e-hailing é realmente uma disrupção, né? Isso acontecendo do lado do transporte individual e privado, não veio para o transporte público coletivo, né? Então, quer dizer, o transporte público coletivo tem, sei lá, talvez 50 anos ou mais, que ele é ofertado da mesma forma, enquanto você teve uma pequena revolução no mundo da mobilidade, né? E um dos motivos o grande motivo disso é uma falta de governança correta, né? Você precisa melhorar a governança do sistema, que passa aí por rediscutir aí com as concessionárias do serviço, a maneira de ofertar esse serviço. Mas passa também por permitir que as inovações ocorram. E para que isso ocorra, você tem que ter um novo modelo de negócio para tecnologia associada à mobilidade, né? Então, esse talvez a chave do modelo. E menos relevante, mas não irrelevante de jeito nenhum, é o fato de que, na grande maioria do país, talvez em todas as cidades com bilhetagem eletrônica, né, com o cartão, o bilhete único, enfim, ele vai mudando de nome dependendo da cidade, quem é responsável pela administração disso é a própria concessionária. Então, você acaba tendo muita dificuldade de acesso à informação, de acesso aos dados, o que seria absolutamente factível e desejável no mundo atual. Você poderia ter um controle completo
do que está acontecendo no sistema, para fingir fiscalização, para influenciar, melhorar a operação e, finalmente, para fazer planejamento. Então, esses dados, eles, fora São Paulo, que acho que é a única exceção que seja do meu conhecimento, que quem opera o sistema é a própria prefeitura, as outras cidades ficam na mão das concessionárias, que não conseguem desenvolver muito bem a tecnologia e não te dão acesso aos dados, nem sempre por culpa delas mesmo, de não querer abrir esses dados, mas às vezes por realmente não dominar a tecnologia e ficar na mão de uma terceira empresa que acaba te cobrando por cada produto que você precisa. Eles não querem pagar mais, não sei quanto, para entregar produtos para a prefeitura. Então, por tabela, você está jogando fora uma informação preciosa ao não separar a tecnologia da operação. Então, acho que esse é o grande pulo do gato desse modelo que a gente está montando para São José dos Campos. Muito legal, é uma outra forma de pensar a mobilidade mesmo. E Ciro, em relação à mobilidade, acho que outro tema grande, digamos assim, que a gente trata aqui é o uso do espaço viário e a chamada taxa de congestionamento ou pedágio urbano, né? Anos atrás, acho que quando você ainda estava na prefeitura, eu assisti uma palestra sua e te perguntei a respeito da taxa de congestionamento. E se eu não me engano, a sua resposta foi algo na linha de que numa cidade como São Paulo vai chegar um ponto em que isso vai ter que ser discutido, né? Dando a entender que seria uma solução praticamente inevitável ao longo prazo. Então eu queria aproveitar a oportunidade para repetir essa pergunta, né? Para ver a sua opinião a respeito de taxa de congestionamento, porque você já esteve, né, na cadeira, né, da prefeitura, talvez agora podendo falar mais abertamente de qual que é a viabilidade disso, né, também, porque é sempre, né, hoje a gente sabe que as ruas foram tomadas, né, pelos automóveis, pelos motoristas, e qualquer indício de algum tipo de taxação sofre muita resistência, né? Então, eu queria te perguntar, né, a sua opinião a respeito disso e quão viável você acha que é avançar nesse tipo de política. Então, eu sou francamente favorável a uma taxa por congestionamento, né, o chamado pedágio urbano. Eu acho ele extremamente correto, né? Ele atinge exatamente a causa, né? Quer dizer, por que eu estou tendo congestionamento? Porque as pessoas não pagam aquela externalidade negativa que eu comentei com vocês, né? De que um carro a mais, ele não leva em conta que ele afeta todos os outros carros, né? O pedágio urbano faz ele levar em conta, né? Cobra dele o fato de que ele está prejudicando todos os outros veículos ao entrar na via, né? Então, esse eu acho que ele é economicamente, assim, belíssimo, né? É um modelo com bastante... seria o modelo ideal, né? Você está taxando pelo que a pessoa tira da sociedade, né? Então, ele do ponto de vista econômico, ele é perfeito, ele deveria ser implementado. Do ponto de vista político, né? A economia política dele é bastante complexa, né? Como eu te disse, né? Transporte é algo muito sensível, mas de fato, ele, por algum motivo que não é tão claro para mim ainda, ele é politicamente muito difícil de ser implementado. Tanto que a gente tem, né, acho que a gente tem 3 casos no mundo, né? Londres, Singapura, o primeiro deles, tem algumas décadas de pedágio urbano, é o pedágio urbano mais refinado que eu conheço, e Estocolmo, que cobra na entrada das pontes, né? Então, isso revela a dificuldade política. O Bloomberg tentou, quando era prefeito de Nova York, tentou implementar um pedágio urbano, perdeu o plebiscito, não conseguiu, né? Ele acabou realizando um substituto bem razoável, que ele aumentou a contribuição, o imposto extra, né, que eles chamam de excise tax, né, um imposto adicional. Para a gente seria mais uma contribuição, tentando trazer para o nosso sistema tributário, sobre estacionamento. Então, essa é uma saída, né, um segundo melhor, como a gente fala em finanças públicas,
públicas quando você não consegue ter o pedágio urbano. Eu acho que as pessoas sentem assim, de cara, olha, como assim eu tenho que pagar, né, para me deslocar? De novo, entra muito na questão do individualismo do nosso mundo atual e remete a essa questão. Então eu acho que ela é uma solução bastante difícil, mas de novo eu acho que a gente tem aqui uma oportunidade de implementar, né? Porque os municípios estão quebrados e dos pontos aí nevrálgicos é o transporte público, né? Então antigamente, né, até pré-Covid, né, pré-pandemia, eu acho que São Paulo era das únicas cidades, de novo, não era a única, com certeza, nesse caso, né? Eu acho que no caso da bilhetagem é a única, mas nesse caso não era a única, mas era das poucas cidades que subsidiavam o transporte público. Na grande maioria das cidades brasileiras, né, falando das médias para cima, porque nas cidades pequenas é um pouco mais complicado, mas na grande maioria das cidades médias ou grandes, o transportador vivia da tarifa, não tinha subsídio, né? Bom, um dia eu duvido que tem alguma cidade que não esteja pagando subsídio. Então, e subsídio em cima de um orçamento que eles não têm, quer dizer, o orçamento vai cair, eles estão pagando algo que nunca pagaram, né? Então, qualquer cidade média aí, acima de 400 mil habitantes, 300 mil habitantes para cima, deve estar pagando aí pelo menos 1 milhão por mês, alguns devem estar pagando mais de 2 milhões por mês. Esse dinheiro, assim, não é tanto se você olhar na proporção, só que é um dinheiro que não existe, né? Então, talvez seja a oportunidade de falar, olha, você quer financiar? Essa é uma fonte de financiamento que também não existia, né? Não existia esse subsídio, mas também não existia essa fonte de financiamento. Então, pode aparecer como uma solução, já que o governo central, né, o governo federal, não está também com dinheiro para entregar. Circulou-se um projeto de lei que o governo federal daria 4 bilhões para os municípios, que acabou sendo vetado. Então, esse dinheiro também não está sobrando no governo federal. Mesmo que o governo federal tivesse que completar, talvez, se você acenar com uma nova fonte de renda, ele poderia aparecer. E como seria politicamente viável, eu vejo? Teria que partir do governo federal. Então, se vem uma coisa de cima para baixo e os municípios, né, por exemplo, ele pode vincular a distribuição desse recurso à implantação de uma taxa por congestionamento, um pedágio urbano. Com isso, ele dá mais um motivo para o município aceitar isso. Ele pode reduzir a tarifa, eventualmente, enfim, fazer uma compensação aí política para conseguir colocar essa taxação em pé. Então, no momento atual, eu vejo alguma chance, mas realmente as pessoas não veem para onde está indo, acham que isso está indo tudo para corrupção, quando se aparece com pedágio urbano, e ao mesmo tempo elas falam, para que eu vou pagar isso? Né? E mesmo quem está no ônibus fala, bom, mas amanhã eu posso estar no carro, então por que eu vou ter que pagar isso todos os dias, a cada dia pagando? Isso realmente incomoda muito as pessoas e o resultado é esse. O resultado é que politicamente você nunca consegue aprovar o pedágio urbano. Não, achei muito, muito clara, né, a tua interpretação, e a gente aqui no Caos Planejado tem até uma visão parecida em relação ao timing, né? Acho que me parece que é um timing talvez único nesse sentido, né, em relação ao contexto da pandemia, para fazer reformas significativas, né, na mobilidade, no sistema de transporte das cidades, e que até agora eu até tenho ficado um pouco decepcionado, porque poucas coisas relevantes realmente aconteceram ou estão acontecendo, né? Muito poucas. Você pode ver o que eles têm feito, Antônio. Eles têm essencialmente pedido mais subsídio. Como os municípios não têm, eles estão pedindo, né, a estratégia do sindicato das empresas, né, dos sindicatos patronais de transporte ir lá fazer lobby, que eles têm que fazer lobby, não é esse o meu problema. Meu problema é para qual sentido, né? No sentido de me dar mais subsídio, pronto, né? Não estão ninguém pensando algo que realmente tenha sustentabilidade. Perfeito. A gente até publicou aqui no Caos Planejado o que a gente chamou de plano para mobilidade pós-pandemia, que foca justamente no outro lado, né? Bom, tem tanta gente falando sobre financiamento e subsídio,
vídeo. Vamos falar um pouco sobre todas as outras coisas que dariam para mudar, para melhorar o sistema, baixar custo, né? Que eu acho que tem pouca gente falando, né? Então, mas, Ciro, queria aproveitar os teus últimos minutos. Eu tenho até outras perguntas aqui, mas eu não queria deixar de fazer as perguntas das apoiadoras que enviaram perguntas aqui pelo chat. A Cristiane pergunta como conciliar o controle do adensamento em determinadas áreas da cidade com atributos ambientais ou de patrimônio cultural, né, com, do outro lado, uma demanda habitacional e a tentativa de gerar cidades menos segregadas. Olha, manter o acervo histórico, né, cultural, assim, fora alguns limites, né, eu acho que você preserva aquilo e significa que você não vai poder adensar para manter aquilo daquele jeito. Você tem que entender que essa é uma decisão, acho que a cultura é fundamental e muito importante, né, então essa é uma decisão de preservar algo que o mercado não preservaria por conta própria, mas que terá consequências. Você vai perder possibilidade de densificação naquela área exata. Agora, se você tem se você tem uma área toda histórica, essa não é a área que você vai adensar. Se você tem alguns poucos prédios históricos, você pode adensar ao entorno deles. Tóquio é assim, né? Quem já foi para Tóquio sabe. Você tem uma casinha histórica de 200 anos ao lado de arranha-céus gigantescos, né? Eu acho que dá para conviver, né? Os arquitetos têm que ser criativos aí e conseguir fazer algo, né, que tenha harmonia, né, que seja harmônico com a preservação do patrimônio histórico, né? Acho que a gente não tem que ter um preciosismo numa cidade, num país com tanto déficit habitacional, um preciosismo de que então não pode mexer em nada do entorno, não obstante apenas um edifício seja histórico. Essa é a minha postura. Eu sou um grande fã de patrimônio histórico, mas eu acabo privilegiando a igualdade. E aí, então, eu acho que você tem que ser ponderado com essa preservação. Obrigado, Ciro. Última pergunta da Maria Lígia, que trabalha, né, numa prefeitura de uma cidade média e que queria te perguntar a respeito de como enfrentar, então, né, a irregularidade fundiária e evitar que a situação se agrave, né? Ela mostrou assim uma preocupação de que no lugar dela, né, é difícil fiscalizar a clandestinidade, a irregularidade, e difícil de implementar os instrumentos urbanísticos previstos, né, para combater isso. Então, se você tem alguma direção para dar para esses profissionais que estão, digamos assim, no front, né, tentando melhorar a situação. Adorei a pergunta. Ao contrário de mobilidade, que eu acho que tem muitas soluções e as pessoas não estão implementando, sobretudo pela economia política dela, né, habitação é muito difícil. Eu não tenho uma bala de prata, não, né? Você nunca tem uma bala de prata, né? Mesmo mobilidade não é exatamente uma bala de prata, mas eu acho que daria para estar indo muito melhor sem coisas exageradamente complexas. A minha aposta, eu iria em duas direções aí. A primeira é aluguel social. Acho que a gente tem esse quase fetiche da casa própria no Brasil, né? Na América Latina, em muitos países isso acontece, que isso é muito mais complexo eu fazer isso, né? Eu conseguir entregar uma casa nova do que eu conseguir gerar aluguel, né? Inclusive para as famílias muitas vezes é melhor, ainda que elas não acreditem exatamente, elas falam, não, eu quero ter a minha casa, né? Eu vou sofrer por 20 anos, mas daqui a 20 anos eu terei a minha casa, e nisso fazem erros horríveis para a sua vida, né? A minha piada é você está se movendo para desoportunidade quando você se muda para esses locais, e a gente acaba explorando pouco o aluguel social, que custaria muito menos, muito mais factível de colocar dentro de um orçamento. Então eu acho que essa seria uma aposta bastante atrativa.
Uma segunda coisa que eu queria falar é, de novo, também a gente está jogando fora as inovações, né? Quer dizer, você tem aí internacionalmente Airbnb, nacionalmente você tem o Quinto Andar, quer dizer, esse mercado evoluiu para burro, a gente continua fazendo casinha, entregando casinha, vendendo casinha, né? A gente podia aproveitar, e aí as duas se misturam, né? Quer dizer, podia ter um modelo de plataforma de habitação social dinâmica, que a pessoa, se ela está alugando, ela não precisa ficar alugando lá para sempre e depois, olha, não, só você tem direito, daí você vai, aluga informalmente para outra pessoa, né? Você poderia ter algum mecanismo em que a pessoa pode devolver o apartamento, até para compra, né? Você poderia usar essas plataformas, tal sorte que a pessoa, enfim, ela recebeu um subsídio, esse subsídio não fica com ela, vai para outra pessoa, mas ela pode vender amanhã. Então, em vez de tentar ficar fiscalizando se ela saiu do imóvel ou não, ela devolve o imóvel, ela vai receber um valor de mercado menos o subsídio que ela já recebeu, esse subsídio repassa para outra família queira entrar. Isso permite ajustar a casa às necessidades em função do seu ciclo de vida e assim por diante. Então, eu acho que usar mais também as inovações que estão ocorrendo e colocar ele dentro da habitação, que é a minha próxima agenda de pesquisa, inclusive, eu acho que pode te levar a algum lugar aí. Acho que seria uma estratégia boa de você tentar aumentar a oferta de habitação social. Você não vai conseguir controlar, você não vai conseguir fiscalizar, você nem vai ter um gestor público, não vai querer retirar as pessoas da informalidade, expulsando elas, porque isso não é política pública que se preste. Então, a saída é aumentar a oferta de moradia acessível. Essa é a saída, e eu vejo duas possibilidades aí duras, né? De novo, estão muito, 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 muito longe de bala de prata, mas que podem te servir para alguma coisa aí, quem sabe, podem te ajudar aí a pensar um pouquinho fora da caixa. Nesse episódio, conversamos com Ciro Biderman. Na descrição desse episódio, você encontra o link para as referências citadas ao longo da conversa. E se você gostou desse conteúdo e é um amante de cidades, seja apoiador do Caos Planejado. Visite caosplanejado.com para conferir centenas de artigos e todo o conteúdo que produzimos e faça uma doação para apoiar o nosso trabalho, para nos ajudar a levar essa conversa a um número cada vez maior de pessoas. Com doações a partir de R$ 25 por mês, você participa ao vivo das gravações do podcast, tem acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp, a nossa biblioteca virtual com centenas de artigos e muitas outras vantagens. A nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no próximo episódio. Esse episódio é oferecido pela Clurb, que oferece soluções de software simples e acessíveis para cidades de todos os tamanhos, seguindo o lema de não deixar ninguém e nenhum lugar para trás. Trazendo experiência em mais de 30 países, a Clurb utiliza processos de codesenho para aproveitar recursos que comunidades já possuem para trabalhar em áreas críticas como gestão de risco de desastres, habitação e transporte. Visite clurb.net para mais informações.